Vamos lá começar mais esse webinar, né? Para quem nunca participou do webinar com a EAC, isso é uma ferramenta que a gente tem desenvolvido aí no último ano e tem servido para a gente fazer uma série de reuniões à distância, para a gente levar novidades para vocês, interagir mais com vocês e permitir que vocês conheçam mais da EAC, né? Hoje, aqui especificamente, nós vamos falar sobre compras. Eu vou contar um pouco da história, como é que a EAC encontrou a Unos e por que que a gente acha uma boa levar esse conhecimento para vocês. No ano passado, quando a gente estava fazendo uma visita num prospect em São Paulo, né, e ele foi nos apresentado uma ferramenta de compras que ele tem no departamento de compras, e aí foi aí que a gente conheceu a Unos, né? E a gente ficou muito impressionado com o que esse prospect estava conseguindo desempenhar em termos de indicadores, melhoria na questão de compra, melhoria no giro de estoque, né? E ele já estava fazendo isso há um bom tempo e nos contou um pouco da história, né? E aí apresentou a empresa para a gente foi lá, visitou, e aí começou um relacionamento nosso com essa empresa. E essa empresa é a Unos, que opera aí com assessoria à compra, com aplicativos, né, que podem ser acoplados ao ERP para ajudar os compradores, né, na sua árdua tarefa diária de comprar sempre bem em prol do cliente, né? Então, eu vou passar a palavra agora com o Antônio Nogueirão, eu vou deixar que ele se apresente, né? Mas só para dizer para vocês que o Antônio tem mais de 30 anos de experiência, já passou pela CIA, já passou por grandes gigantes do Brasil, e ele continua ajudando todo mundo aí a fazer compras cada vez mais assertivas, cada vez melhores. E eu acho interessante vocês ouvirem um pouco da história do que o Nogueirão tem para falar, e depois nós vamos contar um pouco da estratégia aí da EAC com a Unos. Nogueirão, seja bem-vindo, né? A família EAC te recebe aí de braços abertos e boa palestra e bom bate-papo para todos aí. Um abraço. Olá, obrigado. Vou entrar aqui o vídeo. Olá, Nanete, obrigado aí pela apresentação. Boa tarde a todos. Então, Nanete aí acabou fazendo a apresentação. O meu nome é Antônio Nogueirão, estou no mercado aí de varejo há 30 anos, e a história sempre acabou sendo no mercado de varejo de moda e, ultimamente, com outros clientes na nossa carteira, mas um mercado que sempre exigiu muito aí a necessidade do planejamento, tá? E daí talvez toda essa história que há alguns anos atrás, há 5 anos atrás, eu e parte aqui dos meus sócios, da minha equipe, resolvemos empreender e fundamos a Unos aí há 5 anos atrás, tá bom? Então, vou estar hoje aqui com vocês, passando um pouco essa experiência, falando o que é o OTB, como desvendar esse segredo. Para algumas pessoas, acaba sendo um joguinho de letra, mas que nós vamos mostrar que tem assim, uma importância muito grande dentro do dia a dia, da gestão de compras e principalmente do dia a dia no varejo, ok? E para iniciar, eu vou colocar um pequeno filminho de 1 minuto aqui, que nós vamos falar um pouquinho o que é a Unos, e já entramos aqui na apresentação propriamente dita, ok? Se ele está entrando. 1 minuto aí que eu coloquei já reproduzir, mas ele não. Vou fechar e abrir, tá? Fazer um bom planejamento de vendas, comprar a quantidade certa de cada produto, melhorar a gestão do estoque. Estes são objetivos de todo varejista. E só quem é do varejo sabe como isso é complexo. A Unos é uma empresa especializada em gestão de varejo e acredita que a solução para estas questões sempre passa por pessoas, processos e sistemas.
Por isso, a Unknows criou o Mindset, o software de planejamento feito por quem entende de varejo, que agrega tecnologia às melhores práticas de mercado e capacitação de pessoas. Os resultados são vistos rapidamente em ganhos significativos em vendas, margens e estoques, com um planejamento simples e eficiente. Conheça a Unknows. Descubra o Mindset. Bem, então vamos iniciar então a nossa apresentação e inclusive com uma, vamos dizer assim, uma provocação. Quando nós falamos de planejamento, quando nós falamos do varejo, sempre a gente inicia quando nós temos um cliente novo, uma pergunta de como é o processo, como é que é o meu dia a dia na gestão de compras. E usando esse questionamento, se eu vendo aquilo que foi comprado ou se eu compro aquilo que eu vou vender, tá? Parece aí um jogo de palavras, mas é uma mudança muito grande na mentalidade ou na forma que a gente atua. Se nós atuamos de uma forma ativa em relação a um planejamento de demanda, em relação aos resultados que eu pretendo atingir, ou se numa forma reativa, tá? E toda vez que nós falamos disso, então começa a pergunta, mas então como é que eu planejo? Se esse planejamento é de uma forma como se fosse simplesmente tentar falar assim, adivinhação, né? Ou se realmente eu tenho um processo. Então, não existe bola de cristal para processos de planejamento. Quando a gente fala de planejar compras, de planejar vendas, o que nós estamos dizendo é que nós temos que traçar objetivos, que nós temos que saber onde e como nós queremos chegar num determinado resultado, e aí sim, a partir desse destino que eu quero atingir, nós vamos traçar uma rota e um caminho, e nós vamos acompanhar essa rota e esse caminho, tá? Então, é assim que um planejamento, ou é assim que a gente deveria traçar esses objetivos de estoques e de vendas, ok? E quando nós fazemos um processo de planejamento, quando nós criamos mecanismos de gestão, qual o resultado que isso nos traz? Como é que a gente é impactado e de forma positivamente, né? Ele vem através de 3 grandes pilares, tá? Faturamento, porque a gente obtém um ganho de faturamento, onde, na média dos nossos clientes, isso atinge crescimentos devido à implantação de até 5% de crescimento sobre vendas, onde a explicação disso é através de um planejamento mais assertivo, conseguindo melhorar a minha qualidade de compras, porque, na realidade, eu diminuo possíveis rupturas. Muitas vezes, não só no nível SKU, no nível do produto, mas no nível de uma categoria e de uma subcategoria, tá? O segundo pilar é a margem, que ela é obtida através de uma redução de markdowns, ou denominado como remarcações ou demarcações. Vários segmentos têm uma nomenclatura, mas, na realidade, a redução de preços precisa ser minimizada, tá? Com isso, a gente obter, quando a gente define um markup, define um preço de venda para o PDV, para o ponto final de venda, eu tenho que ser mais assertivo nesse preço, não ter que usar de recursos como markdown para atingir a venda. Lógico que em diversos segmentos, o markdown a remarcação é parte do processo. Então, isso também tem que ser planejado, tá? E o terceiro pilar são giros de estoque. Nós temos que efetuar essa venda com volume de estoques menor, otimizando esse meu investimento. Por vários motivos. Além talvez, um dos motivos mais, assim,
diretos de serem observados, que é a questão do fluxo de caixa, o próprio motivo de termos espaço para colocar aquelas mercadorias que começam a determinar uma venda maior, uma possibilidade de um ganho numa categoria, numa subcategoria. Se eu estiver estocado, eu não vou ter mais recursos, não vou ter mais possibilidade de conseguir complementar essa minha compra, tá? Então, sempre é bom nós trabalharmos com limites justos. Em minha história no varejo, principalmente em moda, uma coisa que nós dizíamos o cliente sempre quer novidade. E para o cliente ter novidade, eu tenho que ter espaços para poder repor o meu estoque. E o que ocorre quando eu consigo fazer uma redução de estoque? Quando eu consigo trabalhar um volume de vendas, atingir aquele volume de vendas com um estoque, na média, menor do que eu venho fazendo. A cada 10 pontos percentuais de que a gente consegue reduzir o nosso estoque médio, ele representa 4% a mais no meu lucro líquido, no volume do lucro líquido, diretamente na última linha, tá? Daí a grande importância de um planejamento, daí a grande importância da gestão de toda a cadeia dentro do varejo. Tá? E como é que a gente pode fazer um bom planejamento? Como é que eu traduzo? Qual é o caminho para se fazer isso? Tá? Primeiro, é que tudo isso não existe vamos dizer assim, uma receita ou uma fórmula que de uma única maneira a gente consiga fazer. Nós precisamos atuar novamente em 3 pilares, que é pessoas. Nós temos que pessoas que conheçam todas as práticas, conheçam a empresa, conheçam o cliente. Nós temos que ter processos bem definidos, sempre procurando ter processos simples, eficientes, tá? E nós temos que respeitar esse processo. Uma vez que ele existe, ele precisa ser cumprido, tá? E sistemas que vão dar suporte a essas pessoas e a esses processos. A gente não consegue, muitas vezes, atingir determinados resultados porque a gente não consegue operacionalizar por uma falta de um sistema adequado. Na medida em que eu atue nessas 3 vertentes, eu consigo fazer um bom planejamento. Tá? Quando a gente fala de pessoas, como eu disse, a gente tem, no varejo, o profissional de varejo ele tem essa essência do comprar e do vender. Nós somos bons compradores e somos bons vendedores. Eu que hoje estou no ramo aqui de software, de consultoria, mas não essa essência de todo esse tempo em varejo sempre me fez um bom negociador, um bom vendedor, tá? E eu tenho que também, essas pessoas têm que conhecer o perfil do meu cliente, o perfil da loja, conhecer os fornecedores, isso que vai fazer com que essas pessoas compreendam e possam agregar uma qualidade no planejamento, tá? E o que nós começamos tudo, eu tenho que ter, nós nunca podemos perder essa identidade do varejo quando eu estou fazendo um planejamento. Não ser um planejamento engessado. Nós temos que ter o nosso dinamismo, tá? E essas pessoas têm que estar capacitadas para poderem ter, dentro dos seus postos-chaves, buscarem os melhores resultados, tá? Tanto num processo de compra, quanto num processo de abastecimento das lojas. Hoje eu vou me ater bastante ao processo de compras, tá? Que é o tema hoje nosso sobre o Open to Buy, tá? E essas pessoas sozinhas, sem os outros 2 pilares, não vão conseguir atingir os seus objetivos, né? Então, quando nós falamos de processos, tem as pessoas certas que conhecem do meu segmento. Então, novamente, sempre reforçando, não existem bolas de cristais, não existem fórmulas mágicas. O que nós temos são conhecedores do negócio, aliado a processos bem desenhados, tá? Vão conseguir atingir os seus resultados. E quando nós falamos do processo de compras, a gente divide ele em 2 etapas no planejamento. Nós temos um planejamento inicial, onde nós vamos fazer discussões
estratégicas, como, por exemplo, a definição de cada papel, de cada uma das categorias que nós trabalhamos, tá? Muitas vezes chegando até um nível de subcategoria, dependendo quando eu falo do ramo de vestuário, ou categoria vestuário, mas eu vou falar do que eu espero do feminino, o que eu espero do masculino. Posso, inclusive, descer esse nível de detalhe, mas eu tenho que entender muito bem o que eu espero de cada uma delas, tá? Quando eu falo do que eu espero, se eu estou buscando rentabilidade, se eu estou buscando um produto de giro que faça o cliente vir até a minha loja, tá? Se ele é um produto destino, tá? Ou se ele é um produto que está complementando o meu sortimento para que eu possa mostrar para o cliente um nível de competência maior, tá? Temos que ter, dentro desse planejamento inicial, uma projeção de demanda, fazer o planejamento de vendas, porque, na realidade, a gente não planeja a compra, nós planejamos a venda. E o resultado das minhas estratégias vão dizer o quanto eu tenho que comprar. Então, compras, o volume de compras é uma consequência, e não o número inicial do meu planejamento, tá? E vou definir todas as métricas que vão me ajudar a uma boa gestão. Eu não tenho que só vender, eu tenho que vender com uma qualidade. Qual é a margem? Eu tenho que ter um giro de estoque. Qual é o nível de dias de cobertura que eu vou ter dentro de cada uma dessas subcategorias, tá? Então, onde eu traço todas as minhas políticas de estoque e também, com isso, eu chego no meu resultado do que eu tenho que executar, tá? Só que não adianta só fazer um plano inicial, o que a gente chama muitas vezes daquele plano, fazer o plano para inglês ver, que eu faço o plano e guardo na gaveta. Isso não funciona, tá? Falar, eu tenho o meu plano, mas faço ele no começo da estação, no começo de uma temporada ou de um exercício fiscal, e só vou olhar no final desse exercício quanto eu atingi. Isso não funciona. Eu tenho que viver esse plano, vivenciar esse plano dia a dia, que é o que nós chamamos dos processos de acompanhamento e revisão de planos. E nesse processo eu tenho que ter, inclusive, reuniões periódicas para discutir o que eu tracei, como eu estou e o que eu preciso fazer para ver se, eventualmente, eu tenho que fazer algum ajuste nisso, tá? Então, nós vamos acompanhar margens, vamos acompanhar níveis de estoque, níveis de recebimento, se meus fornecedores estão conseguindo entregar aquilo que eu efetivamente comprei e dentro dos prazos estabelecidos, tá? E criar o processo que nós chamamos, então, de Open to Buy, tá? Mais à frente eu vou explicar um pouquinho melhor o que são essas letrinhas e como é que a gente faz esse processo. Open to Buy poderia traduzir de uma forma aí livre, é o meu plano de compras, é o meu aberto de compras, é aquilo que eu ainda posso comprar ou que eu preciso comprar, tá? E muitas vezes também ele me alerta o que eu comprei em demasia e eu preciso tomar ações, que é o próximo, que é meu plano de ação, o que fazer para corrigir essa trilha. Lembra que lá atrás nós falamos de que fazer um bom planejamento significa eu traçar uma rota para atingir um objetivo. E o plano de ação é justamente para corrigir essas rotas. Se eu não tiver essas revisões, eu não consigo fazer essas correções. Okay? E o que faz um bom sistema de planejamento? Como é que esse bom sistema de planejamento deve atuar? Tá? Uma vez eu escutei de um possível cliente, numa conversa, de que ele não guardava dados históricos porque ele vendia moda. E que, então, já não serviam mais para nada. Em certo ponto, quem trabalha com moda, isso é verdade. Não é porque eu vendi vestido o ano passado que esse ano vai ser a venda novamente de vestido. Mas, em compensação, existe um monte de aprendizados no histórico que eu tenho que preservar, eu tenho que guardar e, principalmente, eu tenho que interpretar para poder falar de futuro. Então, se vendeu bem vestido, eu vou ter que entender que aquele vestido teve algum motivo que fez com que ele fosse, naquele momento, moda, através de pesquisas em sistemas de tendências moda, e vou interpretar quais vão ser os novos produtos que vão ter, de repente, essas mesmas características, tá? Então, eu preciso usar o histórico, preciso interpretar o histórico.
muitas vezes eu tenho que registrar o que aconteceu. Isso nós até chamávamos de history book. Eu faço um registro de todos os eventos que ocorreram para quando eu for falar de futuro, tá? Eu tenho que sempre fazer uma comparação entre realizado e planejado. Não adianta eu ter uma meta se eu não comparo com ela. Eu tenho que ter uma métrica ali, é uma ferramenta, tá? Eu preciso também entender, num processo de planejamento, de que se eu mudar uma variável, qual é o impacto que eu tenho sobre isso? Se eu aumentar o volume de unidades vendidas, eu vou ter um impacto de custo relacionado a número de funcionários, relacionado a transportes, né? Então, eu preciso compreender isso daí. E preciso permitir, então, já que eu tenho que compreender esses impactos, eu tenho que poder criar cenários, criar versões. Como dissemos, nós não temos uma bola de cristal, mas eu posso criar alternativas de futuro e vou vendo para qual destas alternativas, de qual desses cenários, existe uma tendência maior, tá? E vou ajustando no meu dia a dia esses caminhos. Então, um bom processo, um bom sistema de planejamento tem que me permitir fazer isso. Eu preciso bem conseguir fazer com que o meu planejamento seja nos dois sentidos, de cima para baixo, o top-down, e de baixo para cima. Eu preciso saber de que qual é o potencial de venda de uma loja ou da minha empresa. E quanto cada produto ou cada categoria tem de potencial de venda. A soma desses produtos pode ser que não bata com o que eu imagino que a minha loja, ou que nós definimos que a empresa vai ter de venda. Então, nós temos que estar sempre fazendo um processo de conciliação, de discussão. Normalmente, a gente acerta mais um número consolidado. É mais fácil a gente dizer quanto que a minha empresa vai vender do que quanto cada produto vai vender. Então, a soma de cada produto costuma ter um erro maior do que o total. E nós precisamos entender essa discussão, tá? E tenho que ter uma possibilidade, já que isso ocorre, de poder fazer ajuste em todos os níveis. Eu posso ajustar uma categoria, posso ajustar um departamento, posso ajustar uma subcategoria, posso ajustar uma loja, posso ajustar um mês, dentro de um processo operacional prático, e que eu consiga entender esses impactos, tá? E também nesse processo de planejamento na gestão de compras, eu preciso controlar, acompanhar o meu saldo de compras. Eu preciso ter todas essas informações consolidadas para poder fazer este controle, tá? E, principalmente, eu tenho que estar sempre buscando uma aderência às minhas regras de negócios. Cada varejista tem a sua proposta de valor. Então, o sistema de planejamento tem que estar adequado a essa proposta de cada um dos varejistas. Não dá para fazer um sistema estándar, um sistema que todo mundo vai usar exatamente aqueles objetivos. Cada empresa tem a sua proposta, cada um, então o sistema tem que ser flexível, tá? E quais são... Desculpa, eu passei uma tela a mais. E quais são os ganhos... Aqui o meu travou. A minha tela não... Um minuto só, por favor. Aqui. Quais são os ganhos, os quick wins, os ganhos rápidos que a gente consegue e busca com a implantação de um processo de planejamento? O primeiro deles, que é o que normalmente a gente não tem ainda um processo organizado e já solidificado, é um melhor controle, uma maior eficiência nos recebentes de mercadoria, no sentido de estar recebendo aquilo que eu preciso, estar comprando aquilo que eu preciso, tá? Um segundo é um ganho, uma melhor gestão nos meus estoques, onde eu saiba exatamente o que eu espero de cada um desses estoques e onde eu estou investindo. Também eu tenho como um ganho muito rápido um processo, um sistema de análise de desempenho de cada produto, de cada canal. Se eu vendo na internet, se eu vendo na loja física, se eu tenho uma venda direta, eu consigo acompanhar e
e gerir em cada um desses processos, tá? Tendo, inclusive, alertas de possíveis oportunidades e possíveis problemas que precisam ser resolvidos, tá? E, com isso, eu consigo buscar uma velocidade mais rápida. Eu consigo responder mais rapidamente às demandas que o nosso negócio acaba oferecendo, ok? E agora, falando aqui, mas o que é o OTB, então? O OTB, ele é mais do que ele é um processo, então ele é mais do que um sistema. Então não é só ter um sistema de OTB, eu preciso ter um processo de OTB. Ele é um modelo mental, então na realidade é você traduzir tudo aquilo que eu falei de proposta de valor. O meu Open to Buy vai estar organizado para buscar isso, tá? Dentro de uma cultura corporativa. Todos saberem de que é através desse processo que eu faço a gestão do meu negócio. Tá? Então, ele é mais do que um orçamento de compra. Muitas vezes eu também, ao longo aí desses anos aí, conversando com muitos clientes, eu falo assim, mas eu já faço o meu processo de verba de compra. Cada comprador tem uma verba, pode comprar 1 milhão. Mas ele comprar 1 milhão de qualquer coisa, de todas as categorias, tá? Na realidade, ele é mais do que isso. Ele também me dá isso. Eu também consigo controlar quanto cada comprador vai ter, mas ele me ajuda a otimizar o meu resultado. Ele ajuda, o Open to Buy é a ferramenta, é o processo que me leva à busca de quais são os meus objetivos e atingir esses resultados. E, ao longo dele, controlar a minha operação, onde uma das etapas é o orçamento de compra, tá? E sempre buscando não só o resultado de quanto eu posso gastar, mas mais do que isso, o que eu vou vender com esses produtos, a que lucro eu vou obter e qual é o investimento em estoque que eu vou ter. Tá? Isso ele também me permite que eu faça alteração, ajuste de acordo com a minha necessidade desses objetivos, atualizando de uma maneira rápida e periódica, tá? Para que eu possa fazer a correção e atinja dentro do final de um período o resultado esperado, tá? E ele me possibilita, como nós dissemos lá atrás, toda essa criação de cenários e de análises de quais os impactos que nós temos, tá? Isso é um processo de OTB, é isso que a gente propõe, de que é necessário você criar dentro de uma organização, dentro de uma organização de varejo, para que a gente realmente consiga atingir esse resultado, tá? E para atingir isso, é muito importante que nesse processo a gente tenha uma integração muito eficiente e correta, íntegra, né? Entre este processo de compras e os dados do meu sistema de ERP, onde eu tenho os meus dados transacionais, tá? Essas informações precisam ser consistentes, essas informações precisam ser únicas, até porque a ferramenta, o processo do OTB vai me levar a fazer toda a gestão da empresa. Eu não posso ter uma discussão se o número é mesmo esse, se o número não é aquele. Então, eu tenho que ter realmente uma consistência nestes dados, tá? E que vai me ajudar, sim, a fazer esse planejamento e ter esse direcionamento, tá? Uma das coisas, então, para isso, a gente propõe, e foi a conversa que o Nanete, aqui durante a apresentação, falou de que nos encontramos no mercado, onde a EAC oferecendo o seu produto de ERP, via que também o cliente tinha outras necessidades, e a gente vê que nós oferecemos serviços complementares. Um processo, um sistema analítico de Open to Buy não vai fazer a parte operacional transacional. E um sistema de ERP também, por características, não tem o conhecimento, essa vivência que a gente busca quando colocado numa ferramenta, num software de gestão de compras, tá? E por isso que esses dois sistemas precisam caminhar juntos, integrados, e é a proposta que estamos fazendo aí perante aos clientes
e amigos aí da IAC em relação ao trabalho que nós da UNOS oferecemos com o nosso sistema, com o Mindset. Tá? Era isso que eu tinha um pouco no conceito de o que é um OTB, como fazer um bom planejamento, e vou mostrar um caso para vocês, tá? De um dos nossos clientes. É uma situação real, não vamos citar o cliente, são dados reais, mas traduzidos para uma forma de qual o ganho que eu obtenho a implantar um processo desta maneira, tá? Esse case, então, como eu disse, é de um cliente que nós temos, já está há algum tempo conosco, tá? Ele é do ramo vestuário e calçados, tá? Possui lojas físicas e é de abrangência regional. É um projeto que lá no começo de 2015, então já estamos aí há praticamente 3 anos com esse projeto, e quando nós chegamos, ele tinha problemas e situações muito comuns à maioria dos varejistas. Quais eram os problemas apresentados? Vendas estagnadas, ou abaixo, muitas vezes abaixo de um crescimento necessário para aquela organização, queda de margens, porque muitas vezes para sustentar uma venda eu sou obrigado a fazer demarcações, remarcações de preço, tá? E existia em excesso, não só por uma manutenção de vendas, muitas vezes porque também por um estoque não tão sadio, um estoque que não é ideal, tá? E ruptura em produtos. Eu tenho excesso de estoque e falta de produtos onde eu preciso. Então, talvez alguns de vocês reconheçam até uma situação como essa, tá? Isso levava a um alto giro, um alto nível de estoque. Ele tinha mais de 120 dias, ou seja, tinha necessidade de melhorar esse giro que estava no nível baixo, que é o nível de 3, que impactava no seu fluxo de caixa. Esse era o cenário desenhado, era a situação que nós tínhamos inicialmente. Tá? A solução, quando conversado, nós apresentamos a proposta de implantar uma cultura de planejamento, um sistema de Open to Buy, e quando eu falo é um processo de Open to Buy, porque não envolvia simplesmente a introdução de um sistema de tecnologia, mas em treinamento de pessoas, mais em as pessoas entenderem esses conceitos que nós estamos colocando, tá? Onde o objetivo era melhorar o processo de compras, gestão de estoques e melhorar os resultados da empresa. O início a implantação, quando nós começamos em janeiro, foi lá mais ou menos para maio, tá? Iniciamos o projeto, tá? O processo deles, tá? Foram os resultados, tá? Vamos trabalhar naqueles pontos, naqueles pilares que nós conversamos com vocês inicialmente. Lembra lá que eu apresentei que nós tínhamos que buscar ganhos de vendas, ganhos de margem, ganhos de estoque, tá? E de giro de estoque. Então, são os 3 pilares que nós vamos mostrar. Pegamos os dados de 2014, que era pré-projeto, tá? O primeiro ano do projeto, que nós entramos mais ou menos ali perto do meio do ano, era mais uma questão de treinamento, de aculturamento. Então, no ano da implantação, até uma forma de mostrar a todos, não existe milagre, então o sistema é um processo, é um aprendizado, uma curva, e que muitas vezes chega até a levar em alguns resultados um pouco diferentes do que eu quero, mas é a maneira de corrigir a rota, tá? Então, quando nós pegamos as vendas, o ano de 2015 continuou tendo uma queda de vendas, porque estávamos naquele momento fazendo a adequação, tá? Se nós olharmos nesse primeiro ano, ainda teve uma queda, tá? É uma queda pequena em termos de valor, ele praticamente atingiu os objetivos das metas, mas já fez uma mudança de uma queda de volume de peças, já traduzido um pouco por uma mudança, tá? Que acabou sendo atingida no segundo ano, tá? Ou no ano seguinte à implantação, tá? Não chegou a dar, foi no ano seguinte essa implantação, onde houve já um crescimento de vendas. Eu acabei não observando ou não destacando para vocês. Estamos falando aqui em mesmas lojas, para tirar o efeito de inaugurações, que teriam um ganho adicional de vendas, mas por um crescimento
não buscado pela performance, mas sim por um crescimento natural do crescimento da rede, tá? E que neste momento houve esse crescimento de vendas associado a uma queda significativa de volume de peças. Então, nós crescemos, o cliente cresceu 4,6% as vendas, caindo mais de 10%, porque a estratégia naquele momento era de trabalhar com produtos de maior valor agregado, não aumentando o meu volume de estoque, mas aumentando uma melhor venda, tá? E isso foi traduzido a partir desta implantação. Então, e também conseguimos reduzir o volume de markdowns, que vocês vão ver que fica mais claro no próximo slide, né? E só para finalizar, nesse terceiro ano, último de 2017, o crescimento de vendas foi, inclusive, mais forte, porque você aí já tinha a equipe treinada, já como trabalhar com a questão de estoques e de compras, tá? Do Open to Buy, e com isso conseguindo atender ou diminuindo as possíveis rupturas entre as lojas, tá? Que fez com que o crescimento, o resultado sobre vendas de 17 sobre 14, foi de mais de 14%, com uma redução de peças em quase 8%, o que fez com que ele teve um grande ganho, inclusive, operacional. Tá? Esse foi o resultado em vendas, só que, como nós dissemos, a gente tem que buscar os 3 pilares. Associado a isso, houve uma melhoria de margem. E essa melhoria, no primeiro ano, aquilo que eu falei que de vez em quando, ou em alguns momentos, a gente precisa corrigir os erros, tá? E aqui foi uma das situações, eu tinha muito estoque de produtos inadequados que precisavam ser escoados. Então, no primeiro ano, foi usado, sim, dentre as estratégias, desovar esse estoque para permitir que entrasse mercadoria nova adequada a esse planejamento. Que se deu logo no ano seguinte. No segundo ano, saímos de um patamar de 52% de margem, que caiu para 51%, para quase 55%. Então, foi um ganho em relação ao ano anterior de mais pontos. Vocês todos sabem o quanto isso impacta no resultado de uma empresa, tá? Então, houve essa associação entre vender mais com mais qualidade, tá? Então, houve um ganho comparado lá com 2014 de mais de 2 pontos percentuais, tá? E associado ao terceiro pilar, precisamos administrar esse estoque. Porque eu só consigo resultados bons de vendas e de margem se o meu estoque estiver bem gerido, que eu tenha os produtos corretos armazenados, os produtos corretos na hora que o cliente for até a minha loja, tá? E como isso aconteceu? Aqui é um gráfico onde a gente procura trazer valores, valor de estoque, quanto vale o meu estoque, o custo desse estoque e as peças, de novo para mostrar aquela melhoria da eficiência. No primeiro ano, nós tivemos uma leve redução do custo, né, do meu estoque, mas já associado a uma queda em volumes. Significa que eu passei também a melhorar a qualidade desse estoque, produtos com maior valor agregado. E no segundo ano, eu já faço um pequeno aumento no valor de estoque para suportar aquele aumento de vendas, mas num índice menor. Ou seja, eu estou melhorando a minha eficiência sobre esse estoque, tá? E chegando ao ponto de agora, no terceiro ano, em 2017, até um crescimento em peças, onde eu já começo também a suportar aquele volume inicial. E quando eu comparo esses 3 índices, vocês veem que eu tive apenas 1% de variação positiva no estoque, ou seja, o meu estoque subiu. Em compensação, o meu custo do estoque caiu em 2%. Significa que eu melhorei a margem desse meu estoque. O markup desse estoque ficou melhor, para poder sustentar o que eu espero lá na vendas, tá? E com menos volume de peças. Então, além de eu conseguir um valor agregado maior,
os custos operacionais, os custos logísticos também caíram, tá? Então, foram os 3 pilares que, ao longo do projeto, sempre foram buscado atingir, tá? E que resultou, como até nessa questão do estoque, um dos objetivos, que era o alto índice de dias de estoque e o menor índice de giro. Giro é o número de vezes que o meu estoque, que eu consigo criar um valor de vendas equivalente a esse estoque que o varejista carrega, tá? Que também pode ser traduzido em número de dias, que acaba ficando até um pouco mais fácil a sua leitura, né? O número de 120 para o ramo de vestuário e calçados é alto, os 100 dias continua, inclusive, sendo alto, o cliente sabe disso, só que ele priorizou, primeiro, uma melhor busca de resultado através de maiores vendas, melhor margem, e agora, inclusive, tendo ainda espaço para continuar atingindo essas metas e continuar diminuindo essa redução ou essa necessidade de estoque, tá? Cada segmento tem a sua verdade em termos de seu benchmark, o seu comparativo de o que é bom, tá? Diria que, quando eu falo que eu preciso renovar para a moda, talvez os 100 dias seja alto, talvez algo entre 80 e 90 dias fosse melhor, mas hoje o mercado, em função até do mercado mais excessivo, muitas vezes não se consegue, o varejista não consegue atingir esse objetivo. Mas a grande lição e o que a gente busca é conseguir acompanhar, fazer essa evolução e ver que eu estou no caminho dessa busca e dessa melhoria, ok? E como resultado final, se a gente olhar aqui um grande comparativo, nós houve um ganho em vendas, houve um ganho em margem, houve um ganho em eficiência, porque nós conseguimos ganho de 14% sobre vendas, reduzindo o estoque em 2% e tendo um ganho operacional nas peças, tá? Então, é um case onde mostra de que fazer planejamento nos traz resultado. E outra das lições aí ao longo da vida que a gente sempre acaba aprendendo, que a gente só melhora algo que a gente possa medir, que a gente possa comparar. E é o que um processo de planejamento nos permite, tá? Era isso. O tempo aí, procurei não me estender muito, para não ser um tema muito pesado, e fico agora à disposição de vocês aí, de perguntas e de dúvidas que vocês tenham. Tá bom? Como é que a gente faz, Anete? Agora você que me ajuda aí, que eu não tenho minha primeira experiência aqui usando o webinar com vocês. Beleza. Aqui eu já tenho uma primeira pergunta para te fazer. Você está me ouvindo? Está tudo certo? Normal, claro, ótimo. Muito bem. Eu tenho o hábito de acompanhar aqui os números das grandes empresas que publicam seus balanços, que são Renner, né, Riachuelo e outras aí, Hering, que publicam isso aí na bolsa, e de 3 em 3 meses eles soltam os resultados, e aí você tem acompanha a margem, você acompanha estoque, você acompanha uma série de dados desses clientes, né? E eu analiso com alguns clientes nossos, do que eu chamo aqui do médio varejo. Então, analisando os gigantes do varejo contra os médios varejos, a EAC, a média de clientes nossa, nós temos aí clientes aí na faixa de 15 a 25 lojas, engloba aí praticamente 80% da nossa base, né? Então, quando a gente compara esse tipo de cliente, você fala aí num giro aí de 120 ou até um pouco mais, né? E você compara com uma Renner, que gira em torno de 45 dias, e o Galó está falando que vai chegar a menos que isso, né? E quando o Flávio da Riachuelo fala que está fazendo CD, importação, uma série de coisas para diminuir isso ainda mais, e a Riachuelo ainda é um pouco mais, eu quero saber o seguinte, isso aí é possível trazer esses números para o médio varejo também? É possível o médio varejo trabalhar com esse target? Então vamos lá. Então vamos primeiro tentar trazer esses números que a gente vê na imprensa de uma maneira aí equalizando esses dados, tá? Então, primeiro, Nanete, quando a gente olha algum dado que eles colocam,
precisa entender qual é aquela base. Então, um giro a cada 45 dias significaria fazer 8 de giro, tá? 8 de giro é um giro que nenhum varejista de moda faz e esse mercado não tem isso, tá? Provavelmente, quando ele citou lá os 45, o próprio Galó, o tempo médio que cada produto acaba ficando dentro da loja, mas não que o giro total da companhia dê esse número, tá? Hoje, uma empresa, o grande varejo, esses números seriam absurdos, você não consegue um Magazine, um fast fashion, trabalhar com 100 dias de estoque, mas esse número, o número médio talvez fosse 60 dias, e muitas vezes, em momentos de crise, eles podem chegar a 70, 75 dias. Mas o número correto seria a ordem aí da casa de 60 dias. Para o médio varejo fazer isso, o modelo de trabalho é diferente, porque, na realidade, eu apresento uma coleção e essa coleção vai tendo várias entradas ao longo da minha estação para que eu consiga trabalhar com esse giro médio. E, muitas vezes, o médio e pequeno varejo, ele tem que manter a sua loja abastecida no início da coleção, senão ele não tem a mercadoria para vender depois. Então, por isso que são... Oi, eu não estou te escutando. Eu estava falando com a Daniela, você pode continuar aqui. Ah, tá bom, desculpa. Pode continuar. Pensei que você tinha me feito uma pergunta. Então, na realidade, algo que também as pessoas todas, a gente tem que entender qual é a proposta, qual é o modelo de cada uma dessas situações. A gente não pode criar, se nós estamos falando de mais do que falar de empresa grande ou empresa pequena, se nós estamos falando de um processo de fast fashion, ou eu estou falando de um processo de apresentar uma coleção, os objetivos de giro de estoque são diferentes, tá? E não quer dizer que um é melhor que o outro, são dois pontos ali. Hoje eu diria que um bom número para um fast fashion é uma cobertura, um giro de 60 dias, tá? E para um médio varejo, também no ramo de moda, o 90 dias é um bom número, é um número adequado para o tipo de negócio, tá? Acima desses 90 dias, eu começo a ter o problema de qualidade de estoque velho, de estoque que eu não precisava. Abaixo desse volume, eu corro o risco de estar com a loja vazia ou de ter uma falta, porque eu não tenho a cadeia de fornecimento que o grande varejista tem. Eu não tenho essa mesma velocidade, tá bom? Bacana. E em termos de margem, quando eles publicam lá que a Renner está com 55%, 56%, isso aí é realmente real? Pode confiar? Existe um impacto financeiro dentro dessas margens que eles colocam. Quando você olha qualquer uma dessas grandes empresas que realmente dá nesse nível de 55%, existe o efeito financeiro, não é a margem sobre o produto vendido. O produto vendido ele fica um pouco abaixo de 50%. Então, a gente também tem que entender, tirar o efeito dos financeiros que essas empresas têm, tá? Aí, quando você fala efeito financeiro, é o cartão Renner, exatamente. O ganho, são outros ganhos do financiamento. Exatamente. Porém, ao mesmo tempo, assim, às vezes ocorre até o contrário. Às vezes você pega um médio varejista que consegue traduzir uma marca, ele tem um cliente, vamos chamar, uma boutique. Esse deveria ter margens maiores, porque se meu produto traz um valor agregado, que muitas vezes um Magazine e quem trabalha com volumes de venda em massa não vai conseguir. Aí é a tradução da exclusividade versus um volume. Então, também você pode ter um médio varejo obtendo margens melhores, tá? Lógico que também outra coisa, depois, aí não nisso, mas lá na última linha, são os custos operacionais, né? Como manter essas organizações, né? Muito bem.
Aí, ó, tem uma pergunta aí, ó, que o Matuque está fazendo. Nos case apresentado, eu entendi que a empresa diminuiu o mix de produto. Neste caso, ela não corre o risco de diminuir o nível de atendimento? Por exemplo, o cliente entra na loja procurando os itens e só tem atendido 5 ou 6. Isso representa oportunidade de venda, faturamento perdido ou não? Ou ele entendeu errado? Ou seja, quando você fala em nível de peça, ele está perguntando, quando você diminui o nível de peça, você está falando de diminuição do mix ou não? É isso. Tá, então vamos lá. A estratégia, né, nesse caso, em certo ponto, sim, houve uma redução de mix, e aí precisa tomar um cuidado, e isso todos os sistemas ou o processo de planejamento nos ajuda. Normalmente, quando nós vamos pegar qualquer dessas análises, nós sempre temos uma tendência de achar que ter uma maior variedade de atender todas as situações dos clientes vai me trazer um melhor resultado. E, normalmente, o que ocorre é ao contrário. Eu aumento muito a minha amplitude, eu aumento muito o meu mix de clientes, e era um pouco essa situação, que faz com que eu carregue no estoque aqueles produtos que giraram pouco, porque eu criei uma variedade enorme, e fora o fato de que eu também não acabei direcionando ao cliente de dizer, olha, isto aqui é o que eu te proponho como na minha proposta de valor, é isso que eu estou te oferecendo, que vai ser uma boa compra para você. Então, temos que tomar um cuidado muito grande, que um elevado sortimento não significa, e normalmente nas grandes organizações, como Renner, como C&A, como Riachuelo, como H&M lá no exterior, essa discussão do cuidado de não extrapolar esse sortimento, tá? No caso desse cliente, foi até uma coisa um pouco diferente. Ele trabalhava com produtos de preço médio menor, como se eu trabalhasse na primeira faixa de preço, e viu que o cliente dele aceitaria uma melhor valorização nesse produto, e com isso ele ia conseguir atingir o mesmo volume de vendas. Então, ele fez uma escolha de uma substituição de qual era esse sortimento. Ele acabou apresentando produtos mais elaborados, num preço médio melhor, que resultou em melhores margens, em um melhor retorno financeiro. Tá? Sempre é uma opção você partir para um caminho. Ele pode ter deixado de ter atendido alguns produtos? Sim, mas que não estavam trazendo resultado para a empresa dele. Nós vimos no número do ano anterior, tá? Não sei se se esclareceu aí a questão. Aí, Matuque, se não atendeu, você faz a pergunta de novo aí, mas eu acho que sim, né? O Milton escreveu aqui, ó, estou entendendo que essa contribuição no exemplo dado, foi superior à gestão de estoque, mas a mudança de mix pode alterar o posicionamento do negócio. Esse trabalho faz parte do serviço que a Unoz oferece, ou seja, também uma questão de posicionamento da empresa, ou mudança do posicionamento, ou mudança estratégica, né? O que ele pergunta. É bem interessante a questão, porque quando nós estávamos preparando aqui a apresentação, achamos que isso poderia ser abordado e até explicar um pouco. Sim, todo esse resultado é um conjunto de um trabalho. Então, nós mesmos, sendo os fornecedores da ferramenta, a gente explica em cada projeto nosso que uma ferramenta sozinha não vai fazer nada, tá? Por isso dessa discussão de que, na nossa compreensão, tem que passar por pessoas, por processo e por sistemas, e, neste caso, envolveu toda uma discussão estratégica, onde nós éramos parte de todo esse contexto, tá? No início, a Unoz nasceu a partir, a maioria dos nossos profissionais são profissionais oriundos do varejo, das grandes organizações, tá? No meu caso, a minha história, enquanto executivo em varejo, foi exclusivamente em C&A, mas hoje com uma lista de clientes e de ramos não só de moda. Então, ao longo dos últimos 5 anos, tem uma vivência muito grande dentro dessas empresas. E nós, inicialmente, éramos uma consultoria
mas percebemos que também só a discussão estratégica não leva a resultado, porque ela fica só no papel. E essa foi uma grande questão de que o trabalho de um executivo dentro de uma organização, quando ele está ali implementando, é ele equilibrar estratégia e operação. Como é que ele faz para colocar isso em prática? E nós vimos que o maior trabalho, ou a maior contribuição que a UNOS poderia dar, era justamente trazer ferramentas simples, práticas, para que essa operação se reunisse. E hoje, nós contribuímos no nosso serviço, quando um cliente contrata o nosso software, muito dessa experiência, ou esta experiência, nós levamos junto com a implementação. A gente não fala só de bits e bytes, a gente fala basicamente de negócios, tá? E como que a tecnologia nos ajuda sobre isso. Mas hoje diria, respondendo então essa questão, de que seria necessário um profissional, um consultor de varejo, nós mesmos, junto com a EAC, estamos num projeto que tem essa triangulação, certo? Fornecedor do RP, fornecedor, o NOS como de sistemas de planejamento, e uma pessoa, um especialista de varejo, dando suporte nesta estratégia. Motivo, porque não dá para a gente atuar e ter o foco em todas as áreas ao mesmo tempo. Então, hoje, a gente leva a nossa experiência com o software, mas é necessário, caso não exista isso dentro da organização, um profissional, um consultor que ajude a fazer esse processo de implantação. Bacana, Noriega. Outra coisa que eu queria explorar aqui, já que ninguém está perguntando, eu vou perguntar, porque eu tenho muita dúvida. E eu tenho muito... já passei muita... Pode, pessoal, quem quiser perguntar aí, né? E uma coisa que eu me deparei nesse processo, Nogueirão, e sempre quando a gente for implantar coisas no departamento de compras, é o poder, né, que o comprador exerce numa organização varejista. Então, ele tem ali a chave do cofre, né? O que entra, o que sai, o preço que coloca, né? E quando você vai fazer alguma coisa aí de O2B, que você vai começar a revelar de uma maneira muito clara, né? Deixar muito claro na cara de todo mundo o número da empresa ali, assim, no real, né? Eu queria saber como é que funciona esse lado humano da coisa aí, num projeto para funcionar bem funcionado esse esquema. Essa é difícil, hein? Essa é difícil, Antes até de responder essa, teve aqui uma pergunta, acho que foi o Milton que fez essa questão. Ele perguntou se esse profissional que eu citei na minha resposta, se ele é indicado pela UNOS. Muito boa pergunta, Milton. Sim, normalmente nós indicamos, porque este trabalho precisa também ter uma harmonia em termos de como nós pensamos esse planejamento, como que o software pode contribuir, como que o RP está associado, e a mesma coisa vale para o consultor. Então, nós temos vários parceiros que podem contribuir com isso, e normalmente nós indicamos para fazer um trabalho em conjunto. No fundo, é como se fosse uma proposta de serviço onde existem profissionais especialistas e cuidando das suas devidas áreas para entregar o melhor valor dentro daquela parte que ele vai contribuir, tá? Então, isso respondendo ao Milton. E respondendo para vocês, sim, esse talvez seja uma das maiores dificuldades numa implantação de um projeto dessa natureza, porque nós estamos mexendo com pessoas, tá? Que muitas vezes estão na organização há muitos anos, que isso é normal no varejo, pessoas de 20 anos, tá? E isso acaba impactando o dia a dia delas. O que a gente procura, e isso vale inclusive em grandes organizações, tá? Então, eu, ao longo da minha carreira, passei por este processo. Nós dizíamos assim, o comprador, há 30 anos atrás, 20 anos atrás, o perfil do comprador era o do super-homem, era o que fazia tudo, era o que ele respondia pelo mix, ele respondia pelo merchandise, ele respondia pelo planejamento, ele respondia
pelo design, muito ele que fazia o desenho do produto, então ele era o super-homem. E o que acabava acontecendo? Que organizações que ainda não superaram essa fase ocorrem, ninguém é excelente, ninguém tem um nível de alta performance em todas essas especialidades. Então, tem coisa que ele vai fazer mais ou menos. Eu posso ser um excelente negociador e um péssimo planejador. Eu vou comprar volumes errados de bons produtos. Vai sobrar alguns produtos e vai faltar de outros lá. E posso ser uma pessoa que entenda muito de moda. Isso também não vai me trazer resultado, tá? E no processo do planejamento, quando essas coisas ficam expostas, nós falamos que é este momento em que você dá transparência a isso. Então, é necessário, na implantação do projeto, um acompanhamento, muitas vezes, da própria área de recursos humanos, ou numa empresa pequena, numa empresa média, o sponsor, que pode ser desde o diretor ou o próprio proprietário, saber deste impacto, e isso tem que ser acompanhado. Isso precisa ser traduzido. O que a gente tenta mostrar é que esse papel vai mudar. Ele mudou o perfil que eu tinha anteriormente porque eu preciso de agora. Eu preciso aprender a trabalhar em equipe. Eu preciso aprender a trabalhar que um pedaço eu sou responsável, outro pedaço é outra pessoa, é outra área, tá? Então, tem que mostrar isso e mostrar que nós vamos trazer. Nós não estamos lá, muitas pessoas chamam o Open to Buy de camisa de força, que o comprador não pode mais comprar porque o Open to Buy não deixa. Aliás, eu chego na organização e falo, o Open to Buy não deixa mais eu comprar, por isso que eu não estou, por isso que está faltando na loja. E o que a gente mostra é ao contrário, a gente mostra assim, o Open to Buy não, ele não bloqueia nada, ele bloqueia assim, você planejou e você está dizendo que você não está alcançando a tua meta, então você não pode colocar mais, né? Se é um produto que vai vender e meu plano de vendas está abaixo, eu tenho que ir lá nas reuniões periódicas corrigir. O que a gente explica para as pessoas? A gente está aqui não para ser uma camisa de força, mas para te ajudar a obter um melhor resultado, tá? E sim, existe uma mudança de perfil, existe uma mudança quando você faz essa implementação, tá? Normalmente, depois de um período, e olha que eu já passei, os meus cabelos brancos mostram isso, né? Então, já passei por bastante experiência. Existe essa rejeição no início, e depois de um tempo, o comprador chega à conclusão que ele não consegue trabalhar sem essa ferramenta. Eu chegava, se por algum motivo existisse algum problema técnico e o relatório do Open to Buy não foi rodado, não parava de tocar o telefone na minha mesa, com as pessoas me dizendo, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou atender o fornecedor se eu não tenho os números? Eles me falavam, eu estou sem a minha bússola, eu não consigo caminhar. Então, você vê que, num primeiro momento, é uma reação de preocupação, porque vai mudar o ambiente ou a situação de conforto que eu tinha, certo? Para uma situação nova, mas depois a pessoa vê que aquilo está para melhoria, tanto para a empresa quanto para o próprio profissional. Tá? Muito esclarecedor, muito bom. Nogueirão, gostaria de te agradecer muito. Pessoal, não sei se alguém tem mais algumas dúvidas, se tiver, coloque aí. O nosso tempo nós já estendemos um pouquinho, mas se tiver uma dúvida ou uma colocação, fique à vontade de colocar. Enquanto eu aqui vou agradecendo você, Nogueirão, pela disposição de trazer essas informações. Eu acho que foi muito importante para a turma e convidar a todos que estão aí que nós vamos fazer agora um próximo, né? E onde a gente vai mostrar as ferramentas trabalhando. Eu acho que é interessante a gente falar sobre isso aí. Isso, então, dia 15 de março, estamos aqui de novo para conversar com vocês. Aí sim, falar sobre como fazer isso na prática, né? Quais são as ferramentas, né? Como é que o Mindset trabalha, tá? Agradeço aí a participação de todos e principalmente a vocês, EAC, você em especial aí na NET, por ter dado essa oportunidade de mostrarmos um pouco aí do que a gente vem fazendo, mostrar um pouco da experiência. E um dos motivos, talvez, que a gente nos leva, no meu caso, a empreender,
era trazer toda essa bagagem profissional, e ela não vale nada se a gente guarda só para a gente. Como é que a gente consegue levar isso, passar isso para frente, trazer para novos profissionais que estão aí no varejo, que conhecem como a gente pode dividir toda essa experiência e conseguir, com isso, também aprender e sempre aprimorar. Tá bom? Muito obrigado, forte abraço, obrigado a todos por ter participado. Né? Até o próximo encontro. Então. Um abraço, tchau, até mais. Tchau, tchau. Tá.